Devocional da nossa segunda-feira junto a vocês. Hoje eu quero compartilhar Salmos 27. Eu vou ler o 13 e vou ler o 14, aonde eu quero meditar com vocês. 13. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus me mostrar sua bondade. 14. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Essa é a versão NTLH e a NVI diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Irmãos, vocês que me acompanham nesse devocional, esperar no Senhor, ter fé e coragem. Vamos falar a verdade. Nem sempre na nossa vida a gente consegue fazer isso. Nós estamos vivendo situações em que rapidamente perdemos a esperança. Existem situações na nossa vida que às vezes a gente se encontra até em estado de melancolia. Você já passou por uma situação aonde você olha para todos os lados e você vê que tudo vai bem, as coisas estão até caminhando bem, mas dentro do seu coração parece que tem uma tristeza. Aí você fala: Sabrina, será que eu tô com depressão? Não, é algo lá no seu interior. É como se o seu subconsciente tentasse o tempo todo falar para você, por mais que esteja bem, talvez as coisas podem desandar. Ou às vezes as coisas não estão indo bem mesmo. Essa sensação de melancolia, irmãos, amiga, às vezes acontece. E às vezes a gente fica tentando buscar razão. Por que eu tô falando isso? Recentemente eu tenho passado por isso. Tenho passado por situações onde eu vejo que tudo vai bem. As coisas estão caminhando bem, mas parece que dentro de mim tem uma angústia. E eu estava tentando identificar. E nesses momentos de oração, caiu esse versículo para mim, de Salmos 27. 13 e 14. Olha o 13. Eu estou certo de que verei ainda nessa vida o Senhor Deus me mostrar a sua bondade. Isso me faz entender que Deus, Ele vai estar com a gente, mesmo quando tudo parece perdido ou mesmo quando tudo vai bem. E que Ele mostra a bondade dEle. Em como? Nos projetos. Mandando uma pessoa para te trazer uma palavra quando você estiver naquele dia meio jururu. Você, brother, né? Os homens têm dificuldade de se abrir, de conversar com alguém. De repente, Deus vai colocar um amigo mesmo, uma pessoa que passou pela mesma experiência que você, ou às vezes Deus vai falar com você numa música, na palavra dele. E aqui no 13 ele fala: o Senhor Deus vai mostrar a sua bondade ainda nessa vida. Deus quer que a gente tenha plenitude, uma vida com alegria, com entusiasmo, ainda nessa vida. Ele vai mostrar a bondade dele, o amor para nós ainda nessa vida. E o 14, que é o que eu quero fixar aqui, é: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie no Deus do Senhor. É difícil, irmãos. Às vezes, quando a gente está passando por situações difíceis mesmo, como que a gente vai ter fé quando a gente está olhando ao redor a nossa situação, a nossa conta bancária? Para muitos pode ser conta bancária, casamento, e tá tudo um caos. Como ter fé? Como ter coragem? Mas Deus, a Bíblia é clara: confie em Deus. Confie em Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei. Eu sei que não é fácil acordar sem esperança, sabe? De viver. Mas olhe para você. Deus te ama tanto. Ele entregou o filho dele para que você tivesse vida e vida em abundância. Isso tudo aqui um dia vai acabar, meu irmão, minha amiga. Isso um dia vai acabar. Mas enquanto estiver aqui, desfrute da bondade. Talvez seja o momento agora de você entrar no seu quarto de oração e falar: Deus,
Assim como diz a sua palavra em Salmos 27:13. Eu estou certo de que verei ainda nessa vida o Senhor Deus me mostrar a tua bondade. Então me mostra a tua bondade, Pai, porque eu preciso da tua bondade. Me deixa sentir o teu amor. Você já se permitiu sentir o amor de Deus? O amor de Deus é algo que invade a nossa vida, o nosso ser de uma maneira. Se permita, meu Deus, me deixa sentir o teu amor, a tua bondade. Irmãos, abra a tua boca para pedir as coisas que você precisa, Deus. Eu não estou falando só as questões materiais, ou, sei lá, na tua empresa, no teu casamento. Não nessas áreas, mas às vezes nas suas emoções. Como eu te falei, eu já tive momentos em que estava indo tudo bem, mas às vezes acordava com aquele sentimento de melancolia, o inimigo tentando roubar a minha alegria. Não era hormônio não, tá? Tô até falando aqui também, que às vezes a mulher fica, é hormônio, é hormônio. Às vezes é, irmã. Às vezes não é, não. Às vezes é o inimigo tentando roubar você de Jesus, da alegria, da plenitude. Porque se você ficar entristecida, se você ficar entristecido, você não vai ter fé, você não vai ter coragem, você não vai confiar em Deus. E quando tudo isso começar a acontecer, chega a desesperança. E se isso chegar a um prato cheio para Satanás brincar com seus sentimentos, para Satanás brincar com as suas emoções, para Satanás brincar no seu casamento, na sua empresa, nas suas finanças. Porque quando nós estamos abalados, porque quando nós estamos sofrendo, porque quando nós estamos com o coração contrito, deprimido, quando nós estamos com o coração quebrado, a gente começa a agir pela situação do modo sobrevivência. E aí tudo que vem você aceita. Aí você começa a se alimentar mal, você começa a dormir mal, aí começa a ir tudo mal mesmo. E aquilo que estava indo tudo bem, começa a ir tudo mal. Então a minha reflexão para você é: esse devocional é para te encher de fé e coragem. Deus quer te levar para um próximo nível. Deus quer colocar você em patamares que nem você acredita, mas você precisa estar certo, assim como esse salmista aqui, precisa estar certo de que você ainda há de ver a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, os milagres do Senhor. Ou melhor, nesta vida, ainda nessa vida. Engraçado que um complementa o outro. Quando ele termina, o Senhor Deus vai me mostrar a sua bondade. No caso, a versão NVI fala: apesar disto, esta certeza eu tenho. É certeza. Ele não está falando, vai essa talvez. Não. Esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do meu Senhor, do Senhor na terra. E aí ele fala: espere no Senhor. Seja forte, coragem. Forte, coragem. Espere no Senhor. O que você não tem esperado no Senhor? A palavra para você é clara. Confia em Deus. Espere. O que você não tem esperado? O que você não tem confiado? O que você não tem entregado? Talvez essa sensação de desesperança, de que as coisas não vão muito bem, ou talvez não. Talvez esse sentimento aí que você esteja carregando, ou até o cansaço, sabe, um cansaço mental e um cansaço físico, homens vão se identificar com isso, porque você está tentando resolver na força do teu braço, você tenta fazer do seu jeito. Você quer porque quer fazer da sua maneira, você não tem esperado no Senhor. Eu não sei se aqui a galera que me assiste é uma galera casada, solteira e tudo mais, mas às vezes você está tendo que esperar no Senhor, o seu marido, a sua esposa, a sua namorada, às vezes decisões de empresa, rotas que você vai precisar recalcular, mas assim, com fé e coragem. Todo mundo se diz valentão, né? A maior parte, eu faço, né? Tem homem que é assim, né? Eu faço, não sei o que, brother, você sabe, ó, olho no olho. Às vezes tu fala, eu tô de boa, eu sou forte, eu faço, tá? Não confia na tua força, não.
Não confia na sua força, não, porque a palavra de Deus aqui para você é: espere no Senhor. Você pode ser forte, corajoso, seja forte, coragem, mas espere no Senhor. Você pode estar aí aproveitando esse momento, gente, para você se encher de coragem, se encher de fé, de motivação, uou! Mas não faça nada. Espere. A hora que Deus falar, vai, você vai. A hora que Deus falar, não feche essa sociedade, não feche, feche esse contrato. Aluga esse espaço, não aluga esse espaço. Aluga essa casa, não aluga essa casa. Entre inúmeras coisas. Espere o comando de Deus. Esse Salmos é muito lindo porque ele está falando sobre a segurança em Deus. Salmos de Davi. Ele fala sobre a segurança em Deus. Aonde está a sua segurança? Aonde você tem colocado a sua segurança? Aonde você tem colocado o seu coração? Minha amiga, olha aqui para mim. Você é tão preciosa. Aonde você tem colocado o seu coração, a sua segurança, a sua força? Aonde? Em quem? Por quê? Esse é um salmo muito bonito. E aqui, acima do 13, o 11, eu vou ler rapidamente, ele fala: ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Ele sabe por quê? Porque a gente não sabe, a gente é falho. E guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregue nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Irmão, não lute mais sozinho. E não faça mais por você. Nós somos seres humanos, a nossa tendência é alimentar a nossa carne e, consequentemente, a gente vai errar muito. Mas quando nós colocamos o nosso coração alinhados com o Papai do Céu, quando Deus direciona cada decisão, cada passo, quando você entrega tudo para Ele e firma nele, a sua segurança vem de um poder do céu, vem de um poder absoluto que invade a tua vida e libera você para viver o extraordinário. Não se permita fazer a tua vontade, mas a vontade de Deus. É fácil o acesso, tá? Eu vou te ensinar agora o passo a passo de como você ter um acesso imediato com Jesus, com o Espírito Santo. Primeiro, cumpra tudo o que você disser. Se você falar que é tal hora, é tal hora. Se você pegar um dinheiro de alguém, devolva. Tenha uma vida de princípios, de ética. Cumpra a tua palavra como ser humano. Segundo, leia a palavra de Deus todos os dias. Assista esses devocionais. Comece por aqui. Terceiro, vida de oração. Para você falar com Deus, o único meio é leitura da palavra para Ele falar com você. E se você quer falar com Jesus, é por meio de oração. Se você não for lá orar, não tem como você falar com Ele, porque Ele só tem intimidade com quem buscar a Ele. Você está entendendo isso? Percebe? Então você vai, termina esse devocional, vai orar. Todos os dias. Quantas vezes você puder e quiser. Sobre o que, Sá? Sobre tudo. Sobre tudo que você precisa, mas mais do que isso, sobre adorar. Você precisa reconhecê-lo. A partir do momento que você reconhece ele como seu único e suficiente Salvador, você decide andar com ele, você não vai chegar do nada e falar: Senhor, eu sou forte e corajoso, estou esperando em ti, mas me dê isso, isso e isso. Opa, que chato. Adore ele, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de tudo, de toda a honra, de toda a glória. Esse é um momento onde eu adoro a você, porque eu estou aqui pela tua permissão. Mas, se tu quiseres, me abençoe nisso, nisso, nisso. Mas ele já está falando com você. E a palavra dele é: confie no Senhor, nele. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o seu Senhor. E o outro é, a versão NVI: espere no Senhor, seja forte e coragem. Espere no Senhor. Amém, meus irmãos? Reflita sobre isso essa semana. Comece a sua semana dependente de Deus, confiando nele, a sua segurança, em tudo que Deus pode
e vai fazer na sua vida e através da sua vida. Vamos orar? Ó, se inscreve nesse canal, deixe seu like, me comenta aqui de onde você é, como é que está para você esse devocional. Se você também tem um horário específico que você gostaria de receber esse devocional, vamos se alinhar que eu quero ter mais tempo com vocês. Tá bom, queridos? Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, eu oro agora, Pai, abençoando essas pessoas desses devocionais que acontecem aqui às segundas-feiras, mas que elas acabam assistindo em qualquer outro dia da semana, em qualquer horário. Meu Deus, eu oro agora pedindo para que o Senhor alimente essas pessoas com fé, com coragem, que o Senhor possa fortalecer as raízes dessas pessoas em você, Pai. Frutifique na vida dessas pessoas, Pai. Libere para a vida dessas pessoas, Senhor Jesus, uma coragem extraordinária, algo diferente. Pai, dê paciência também para esperar o tempo certo para cada ocasião, para cada coisa, Pai. Que a semana dessa pessoa seja uma semana surpreendente, que o teu Espírito Santo caminhe com ela, Pai, e dê livre acesso para que elas possam te buscar, para que elas possam orar, para que elas possam falar contigo, falar as suas fraquezas, falar as suas conquistas, que elas possam ter intimidade com você. Senhor, eu oro e abençoo a vida de cada um que está aqui. Muito obrigada, Pai, por este momento de meditar na sua palavra, Pai, e ser confrontado também pela sua palavra. Isso nos faz crescer. Obrigada por tudo, Jesus. Amém. Um beijo. Até a próxima segunda-feira.